Fabrício Baratella, que é dentista e também fundador da Biodonto. E é com ele que a gente vai falar sobre essa fuga, né, que muita gente faz do dentista. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Mulher.com. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui do Mulher.com, com você, Rito, pessoal da Rede Século XXI aí. Antes de tudo, eu queria agradecer em nome da Biodontos aqui por estar participando do programa aí, tá? Abrindo as portas aqui, apresentar essa franquia maravilhosa que vem crescendo cada vez mais no mercado aí, se expandindo mais. Convidar a todos para conhecer nossas redes sociais do franquia.biodontos, tá bom? Muito obrigado mesmo. E olha, quando a gente fala em dentista, tem gente que arrepia a nuca. Eu acho que você já deve ter pego pacientes assim, que quando fala de ir para o dentista, mas dentista está à direita e essa pessoa vai para a esquerda. E essa fuga, né? Ou seja, não ir ao dentista, com certeza os problemas com o tempo vão aparecer. E eu gostaria muito que você falasse, porque nesse período de pandemia, muita gente não conseguiu ir ao dentista, ao médico, ou seja, não saiu de casa. Poderia falar para nós, dar a introdução ao assunto, doutor? Claro, sem dúvida. A gente passou por uma época muito complicada da pandemia, né? E a gente teve um aumento crescente do estresse, da ansiedade e uma procura muito grande agora, por exemplo, pelo bruxismo, que é uma das moléstias que acaba atingindo a boca devido à ansiedade. E a gente vai fazendo aquele tratamento com as placas relaxantes para que o paciente vai voltando. Isso aconteceu muito com esse período, né? Veio a ocasionar muito com esse período. O brasileiro não tem o hábito muito de ir ao dentista, né? A gente fala que a gente só vai quando está com dor ou por algum problema estético, né? Então, a gente fala que hoje o mais importante é a prevenção. Antigamente, a odontologia era muito curativa. A gente ia no dentista e procurava o dentista só da forma para se curar, fazer aquilo que a gente estava necessitando. Hoje, ela é muito preventiva. Então, a gente recomenda sempre que a cada 6 meses esteja sempre no dentista para verificar que a saúde começa pela boca, sem dúvida alguma, não é? É interessante você falar esse prazo de 6 meses, porque como na maioria das especialidades médicas a visita deve ser pelo menos anual, às vezes as pessoas também pensam que o dentista é anual e não é. É a cada 6 meses. Isso, perfeito. São 6 meses que a gente recomenda para que se dá um diagnóstico da boca completo, tá? Se tiver alguma coisa que tem que ser realizado, a gente peça para que se faça naquele momento, tá? Anual é muito difícil para a gente diagnosticar alguma coisa. Então, em um ano, a gente pode ocasionar muitos problemas severos, como, por exemplo, a periodontite, que é um problema de gengival que atinge muitas pessoas, que pode levar à perca dos dentes. Então, anualmente, fica muito ruim para isso. Então, a gente aconselha sempre que a cada 6 meses esteja no profissional. No caso da periodontite, o que causa? Por que as pessoas estão tendo esses problemas? A periodontite, ele é um problema complexo, né? Multifatorial. Então, a gente pode ser um problema genético, pode ser um problema de má higienização bucal, e há outros fatores que levam a esse processo, que começa com um simples acúmulo de tártaro, né? E depois vai levando a um processo mais crônico da situação. Nós interrompendo um desses processos, a gente consegue tratar isso, tá? Ah, mas eu tenho um problema que já vem da minha genética. Legal. Então vamos tentar ir regularmente ao dentista a cada 6 meses. Vamos fazer sempre as limpezas, raspagens periódicas, que a gente consegue interromper esse processo. Essa é a grande verdade e a grande sacada. A periodontite é um dos grandes problemas que atinge a perca dos dentes. A periodontite, ela começa com, você falou do tártaro, que fica geralmente mais enfiadinho na gengiva. É isso que causa o inchaço dela? Isso, perfeito. Os dentes, eles não são fundidos ao osso, ou seja, dente e osso são separados. O que liga o seu dente ao osso nosso é um ligamento chamado de ligamento periodontal. São vários ligamentinhos que estão ali. Quando os tártaros em excesso, a má higienização, os problemas genéticos vão atacando, ele ataca, ele inflama, infecciona esse periodonto. E
gera um processo inflamatório que pode levar à retração, à perca desse osso e, portanto, à perca dental. Entendi. Então, ou seja, se não cuidado adequadamente, a pessoa vai. O que ela sente? Ela sente dor? Os principais sintomas são o sangramento gengival, tá? Mau hálito e a presença excessiva de tártaro. Tudo isso poderia causar essa periodontite e Isso. a perda do dente depois. Perfeito. Nós temos a periodontite, que é o processo mais avançado. Existe a gengivite, que é um processo um pouquinho menos avançado. Então, começa com excesso de tártaro um pouco menor, inclui-se a gengivite e o processo mais avançado, que é a periodontite. Perfeito. Quando a gente fala de não ir ao dentista, eu brinquei, né, que o dentista está à direita, a pessoa vira à esquerda. Isso seria medo, né? Nesse período de pandemia, além, né, de não poder ir, o medo também segurou as pessoas em casa? Tem gente que tem medo mesmo de dentista? O grande problema, Rita, que vinha acontecendo há muito tempo, é o trauma que eles geravam nas crianças, né? Quando a criança ia no dentista, ela era obrigada a ser amarrada na cadeira. Existia cintas que a gente colocava para que amarrasse a criança para poder tratar. Isso traumatizava a criança, já dava um trauma nela por si só. Com o passar do tempo, foi surgindo processos de condicionamento com essa criança. Então, hoje a gente entende que não é amarrando uma criança que a gente vai conseguir tratar dela, e sim por outras formas. Quando você consegue colocar na cabeça dessa criança que ela vai ter ali um bem-estar, ela vai seguir isso para o resto da vida. O problema é que a gente vem de uma odontologia já errada e que hoje está se mudando a isso. Então, hoje, as nossas crianças, com o passar do tempo, vão, sem dúvida alguma, regularmente ao dentista por causa desse motivo. Muita gente tem trauma por causa disso e de alguma experiência que passou, mesmo quando adulta. Então, a gente recomenda sempre, olha, procure dentista especializado, gente de qualidade, dê confiança, porque você não sofre ali e você não vai sofrer nunca. Você vai criar com ele aquela intimidade que você tem e sempre você vai estar ali na cadeira do dentista. Cria confiança, né? Sem dúvida. E você falou de criança, a criança também é a cada 6 meses? Sim, a criança é a cada 6 meses. Não tem distinção nenhuma. É a cada 6 meses, sim. A gente vê as crianças, algumas, né, que talvez por falta de orientação, os pais não levam ao dentista e aí aquele dentinho de leite às vezes está pretinho, está feinho. Esse dente cariado, se não levar ao dentista para cuidar, ele pode interferir no crescimento dos dentes, os fixos, os que virão depois? Sem dúvida sim, tá? Esse processo carioso do dente pode gerar uma infecção, uma inflamação geral ali, que vai prejudicar no crescimento do dente permanente, tá? Então, assim, por isso que tem que ser tratado. A gente acha, não, é um dente de leite, ele vai cair, deixa para lá. Não é bem assim. A gente tem que sim, sempre acompanhar. Tá com alguma coisa diferente? Leva sempre ao dentista. Ele vai ter a solução perfeitamente correta. Um profissional de qualidade vai sim ter a solução para isso daí, para que você não tenha problema nem para você, nem para o seu filho, para ninguém. Então, independente de ser criança ou adulto, 6 meses é o prazo correto para visita ao dentista. Perfeitamente, os 6 meses, é isso daí mesmo. Para você ter uma noção, hoje, segundo o IBGE, 34 milhões de pessoas com mais de 18 anos já perderam 13 ou mais dentes. 13? Isso. É muito. E 14 milhões perderam todos os dentes. Eu estou abismada com esses números. Exatamente. Então, o que a gente pede? É ir regularmente ao dentista. De qualidade, sempre olhar pela qualidade do profissional, criar confiança, leve os seus filhos, que lá eles estão em um bom lugar e precisa cuidar. Lembra sempre que eu falo assim, a saúde começa pela boca. Isso é verdade. E uma coisa interessante da gente comentar aqui, aproveitando a companhia do Dr. Fabrício, é que muito antes da pandemia, nem se imaginava que a pandemia ia chegar e fazer o estrago que fez. Todos os profissionais da odontologia, no atendimento, já usavam touca,
máscara, luva, avental. Quer dizer, vocês já estavam protegendo o paciente de vocês e se protegendo, porque na boca pode acontecer um monte de coisas. Inclusive, se tiver machucados na boca, é perigoso até contaminação, né? Nós estamos aí com a Covid-19. Poderia, nesses ferimentos da boca, também acontecer isso? As duas coisas, né? A segurança, que vocês já tem todo o aparato aí para se proteger e proteger o paciente, e a respeito dos ferimentos na boca, se com agora a Covid isso poderia complicar. A gente sempre privilegiou, a gente sempre orienta que tenha aquela máxima biossegurança, né? Todo o traje, os elementos de biossegurança tem que ser seguido. Luva, máscara, protetor facial, a gente sempre respeitava isso. Muitos dentistas saíam um pouco dessa linha, né? E com o advento da pandemia, eles voltaram a atuar isso aí e a gente veio se protegendo cada vez mais, tá? Vem crescendo também a odontologia hospitalar, que é uma odontologia focada nas UTIs, tá? Porque com vários estudos que andou se tendo com o tempo, percebeu-se com muitos problemas que estavam na boca, afetavam muito o problema daqueles pacientes internados em UTI com estados graves, tá? Principalmente na intubação. Olha! Eles tinham uma grande contaminação pelo tubo, né? Porque a boca infectada dava uma grande contaminação pelo tubo. Então, assim, a boca é um processo que a gente tem de contaminação grande, tá? Então, a gente precisa cuidar e muito bem dela. É isso que a gente orienta. Seja com a Covid ou não, tem que sempre cuidar, não tem jeito. A Carla Fogliene, participando aqui conosco, ela é de São Paulo, capital, ela colocou assim: terminei um tratamento odontológico recentemente e quando disse adeus ao dentista, ele me respondeu: nos vemos daqui a 6 meses. Aí ela colocou assim: fiquei frustrada, achou que tinha terminado o tratamento, mas ela colocou: mas voltarei, claro, melhor que remediar é prevenir. E mandando aqui boa tarde para todos. Legal, legal. Obrigada, viu, Carla? Então é essa a regra mesmo, é fazer as visitas regulares ao dentista, pelo menos a cada 6 meses, para evitar esses problemas. Doutor, pensando nisso que nós estamos conversando hoje, esclarecendo para as pessoas dessa ida ao dentista, a segurança que é importante, né? Esse cuidado com a boca, a saúde, o senhor já falou várias vezes aqui, e eu acho importante nós reforçarmos, a saúde começa pela boca. Todos esses cuidados são importantes e no dia a dia também, não é? Como a escovação, como que isso vai nos proteger? De que forma? Quantas vezes eu devo fazer isso? Isso, perfeitamente. Aquilo que eu falo, eu percebo muito alguns profissionais que não orientam o paciente como ele deve seguir com a escovação, tá? Isso é uma coisa muito importante que muitos profissionais pecam. Olha, orienta sempre o seu paciente a escovar de forma correta. Pega o espelhinho lá, explica para ele como ele deve fazer, como ele deve escovar. Isso é muito importante, tá? No mínimo 3 vezes ao dia é importante que se escove, tá? A gente tem um costume muito ruim de escovar, aquela escovação que eu costumo falar que é rapidinha. Escova e já gosta de sair. Não, marca lá 5 minutinhos, pelo menos no relógio, cada escovação, para que tenha um resultado ótimo, porque senão não adianta, tá bom? Outra coisa que muita gente peca é a falta do uso do fio dental. O fio dental ele é muito importante, ele está aí no mercado para que seja usado, para que seja comprado. Então é muito importante que se use também esse fio dental para que tenha uma escovação fantástica mesmo e um resultado positivo. Faz diferença o fio dental ou a fita dental? Faz sim. O fio dental, ele é um fio, ele é arredondado. A fita dental, pelo próprio nome diz, ela é achatada, tá? Então, o fio dental, para pessoas que têm os dentes muito próximos um do outro, vai ter uma dificuldade em você inserir. Então, a gente recomenda que se use a fita dental. Ela surgiu justamente para isso, para pessoas que têm os dentes muito juntos ou que tem algum processo que os dentes estão encavalados, um por cima do outro, a gente usa-se a fita dental e não o fio dental. É só uma questão, então, de adaptação de acordo com a sua dentição. Perfeito, é isso mesmo.
o André Soares está colocando aqui, top doutor Francisco. Aí, ó, André, já o conhece, está aqui elogiando, batendo palminha aqui no YouTube. Fantástico, um abraço para o André. E olha, tá um recadinho aqui no YouTube. Quem estiver no YouTube conosco, não se esqueça de deixar um likezinho aí, porque nós queremos que essa conversa com o doutor Fabrício seja muito visualizada, porque são dicas muito boas. E quando você deixa bastante like, o que acontece? O YouTube entende que é um assunto importante e aí ele dá um certo destaque. Então, vamos pedir aí para todo mundo ir lá e deixar o seu likezinho, porque nós queremos que a nossa conversa, doutor, ela seja vista e revista por muitas pessoas, porque são orientações básicas, mas tão importantes, não? Sem dúvidas, é isso aí, é isso aí. Eu acho que são tão importantes, as pessoas deveriam ter mais esse bate-papo, essa conversa, né? Colocar mais essa parte da saúde bucal em evidência. E só fazendo um fechamento aqui, o senhor vai fechar o tema, mas lembrando, não é porque você está usando máscara que ninguém vai sentir o cheirinho da sua boca, não. Tem que escovar os dentes e tem que ir ao dentista. Máscara não ajuda muito nesse caso, não é, doutor? Sem dúvida nenhuma. A máscara só está aí e, se Deus quiser, mais um tempo a gente vai estar sem ela. E a gente quer que todo mundo tenha um sorriso saudável, bonito. Sorrir bem aumenta a nossa autoestima, né? Eleva lá para cima a autoestima. Não tem coisa que compre do que um sorriso bonito. Doutor, deixamos de falar algo importante que o senhor gostaria de acrescentar em nossa conversa? Eu gostaria de colocar aqui uma coisa muito importante que eu vejo que muito paciente se afasta, que é a questão desse medo aí, né? Que a gente já falou bastante, e a questão do financeiro, do dinheiro. Verdade. Eu entendo assim, não existe investimento no seu bem-estar que ele é inestimável. Então, assim, precisamos sempre colocar isso em primeiro lugar, a nossa saúde sempre em primeiro lugar. Profissional de qualidade, ele vai te cobrar um pouco mais caro, mas vai te gerar um resultado legal, tá? Nós aqui da Biodontos sempre privilegiamos por isso, profissionais de qualidade, de confiança, é um dos valores que nós carregamos para todas as nossas unidades franqueadas aí, tá bom? Eu peço isso, que todo mundo releve isso daí, que é muito importante. Quer dizer, é um investimento na saúde, né? É isso aí, sem dúvida. Doutor Fabrício, muito obrigada por estar conosco, obrigada por suas informações, suas orientações. Tema importante dentro da sua área, que é a odontologia, pode trazer para nós, que a gente quer sempre levar coisas importantes para os nossos amigos, as pessoas que nos assistem. Obrigada por sua presença hoje no Mulher.com. Eu que agradeço, Rita. Eu que agradeço em nome da Biodontos, agradeço a vocês da Mulher.com aí. E estarei de volta aqui para falar sim, tá bom? Peço a todos que entrem lá na franquia.biodontos e conheçam a nossa franquia. Muito obrigado de coração. Obrigada. E olha, gente, assunto importante é aqui no Mulher.com e amanhã tem mais, hein? Tô esperando por você. Beijo grande, fica com Deus.